Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Esperanto, dessa vez pronomes pessoais e pronomes possessivos. Quando se trata de pronomes pessoais, em português, nós temos as seguintes palavras: eu, tu, ele, nós, vós, eles. Para o tu também podemos ter a palavra você, e para a palavra vós podemos ter a palavra vocês. Bom, os pronomes são pequenas palavras que são utilizadas para substituir alguns termos maiores ou nomes maiores, para até não ficarem repetitivos. E podem ser usados como sujeito ou como objeto nas frases. Em Esperanto, os nossos pronomes serão os seguintes: mi, vi, li, shi, di. Na seguinte sequência: mi significa eu, vi significa tu ou você, li significa ele, she significa ela, di significa ele ou ela para seres neutros. O que quer dizer isso? Vamos lá. Em português, nós temos apenas dois sexos, o masculino e o feminino, né? Dois gêneros nas palavras. Então, se eu tenho um homem, masculino, mulher, feminino. Agora, mesa. A mesa, se pararmos para pensar, ela não é nem homem nem mulher, ela é uma coisa neutra. Mas em português não temos esse sexo neutro. Então, sempre que nos referimos a uma mesa com o pronome pessoal, nós falamos a palavra ela, identificando como se fosse feminina. Agora, se eu falo, por exemplo, caixote. Quando eu falo um caixote, eu estou dizendo uma coisa masculina, então eu me refiro a ele como a palavra ele. Em Esperanto, existe o gênero neutro, então eu tenho palavras masculinas, que é tudo que é do sexo masculino mesmo, eu tenho palavras femininas, que é tudo que é do sexo feminino mesmo, e eu tenho coisas neutras, são aquelas coisas que não têm sexo, por exemplo, objetos, ferramentas ou coisas, né? Então, casa é feminina em português, mas em Esperanto é neutro. Mesa é neutro. Fogo é neutro. Então, essas coisas em Esperanto, quando eu for apontar, eu utilizarei o pronome de, que significa ele, se em português nós traduzimos como masculino, e ela, se traduzimos como feminino. Então, se eu estou me referindo a uma faca, em português eu digo ela é uma faca. Em Esperanto, eu vou dizer di estas trantilo. Di significa ela, porque é um objeto neutro. Uma outra observação aqui. A palavra vi em Esperanto, na verdade, significa você. E existe também em Esperanto a palavra tsi, que é a letra C e a letra I. Esta realmente significa tu. Só que com a evolução da língua, essa palavra foi deixada de lado, não é utilizada hoje em dia. Se falar, não está errado, mas é provável que quase ninguém que fala Esperanto hoje em dia vai entender o que significa a palavra tsi. Então, mi, eu, vi significa você, mas podemos entendê-la como tu também. Li, ele. Li estas mia patro. Ele é meu pai. She, ela. She estas mia patrino. Ela é minha mãe. Di estas tablo. Ela é uma mesa. Agora, no plural. Ni, nós. Vi, vós. Na verdade, é a mesma história. Vi é vocês. Ele, eles ou elas, ok? Bom, corrigindo aqui, a palavra vi significa vós ou vocês, e tsi significaria tu. Só que a gente usa o vi tanto no singular quanto no plural. O que vai determinar para mim se a palavra é você ou é vocês é o restante da frase, se tem outras coisas no plural na frase. Bom, quando eu quero transformar um pronome pessoal em pronome possessivo, né, esta coluna da direita, basta eu acrescentar a letra A aqui após a palavra, e esse A transforma essa palavra, esse pronome, num adjetivo, ou seja, um pronome possessivo, adjetivo. Quando eu tenho dessa forma, esta palavra, pronome possessivo, vai estar ligada a uma outra palavra e ela tem que acompanhar aquela palavra. Então, se eu falo assim, mia frato, frato está no singular, o mia tem que estar no singular. Se eu falo mia fratoi, o fratoi foi para o plural, o mia tem que ir para o plural também, ficaria miai fratoi. Os pronomes possessivos são mia, que significa que algo é do eu, meu. Então, mia significa meu.
Vi significa você. Via significa de você. Ó, de você. De você eu posso dizer teu, tua, seu, sua. Li significa ele. Então, lia significa que algo pertence a ele, algo é dele. Se eu estou conversando referente a um homem, por exemplo, aquele homem lá tem um carro, seu carro é bonito. Seu também significa dele. Da mesma forma, she significa ela. E se eu falo shia, significa que algo pertence a ela, ou seja, é dela. E se eu falo, olha, aquela moto é dela, também posso dizer, aquela é a sua moto. Seu ou sua também serve para ela. Agora, se o ser que é dono de alguma coisa é um ser neutro, por exemplo, a mesa. O pano da mesa é bonito, então eu vou dizer dia tuco estas bela. Por que tuco? Tuco, toalha. A toalha da mesa é bonita. Por que dia? Porque a toalha, a mesa é um ser neutro e por isso então tudo que pertence a ela eu vou dizer como dia. E observem que a pronúncia é dia mesmo, tá, pessoal? Não pode ser guia nem gia, é dia, como se fosse a nossa pronúncia da palavra dia. Ni significa nós, nia é nosso. Vi significa vocês, via é vosso ou de vocês. Ilia significa eles, né? Ó, ili, eles. Ilia significa que é deles ou é delas, tá? O nia, aqui também, ó, ni é nós, então nia pode ser algo de nós ou nosso. Alguns exemplos aqui, aliás, não, antes dos exemplos, existe também o pronome pessoal oni. Como que acontece isso? Em português, a gente tem os verbos conjugados e isso nos possibilita falar uma frase sem o sujeito, sem colocar o pronome pessoal. Por exemplo, estou viajando. Eu não falei a palavra eu, mas simplesmente por dizer estou, já consigo identificar que a palavra inicial aí seria eu. Porém, em Esperanto, se eu falo assim, voyaĝas, quem voyaĝas? Eu, você, ele, ela? Eu preciso sempre de um pronome para identificar quem está fazendo a ação de viajar. Então, mi voyaĝas, eu viajo. Vi voyaĝas, você viaja. Li voyaĝas, ele viaja. Agora, se por acaso em português eu falar viajaram, alguém viajou, mas eu não sei quem. A frase não consegue identificar para mim. Pode ser eles, pode ser elas, pode ser os homens, as mulheres. Não dá para identificar. Eu chamo isso, qualquer pessoa chama isso em português de verbo indefinido. Sujeito indefinido. Você não tem quem é o sujeito. Em Esperanto, o sujeito indefinido é criado pela palavra oni. Então, mi voyaĝas, eu viajo. Oni voyaĝas, alguém viaja, mas eu não sei quem é esse alguém, né? Ou viajam. Bom, algum exemplo ali, ó. Oni cantis musicon. Cantaram uma música. Quem cantou? Não sei. Sujeito indefinido. Existe ainda o pronome si, que é o pronome pessoal, uma correção aqui, está escrito indefinido, foi um erro. É pronome reflexivo, tá? Si é pronome reflexivo. Então, li vidis lin. Traduzam bem, ó. Ele viu ele. Isso significa que tinha um homem, um ser do sexo masculino, vendo um outro ser do sexo masculino. Ele, viu um outro ele. Agora, li sin vidis. Ele viu-se, viu a ele mesmo, ou seja, olhou para um espelho e se viu. Li sin vidis per espegulo. Ele se viu pelo espelho. Ok? O reflexivo volta a ação para o seu próprio sujeito. Esse si é utilizado para os pronomes li, she e di. Não, she sin vidis, li sin vidis, di sin vidis. O plural também acontece com os pronomes pessoais se a palavra qual estiver ligada aqui estiver no plural. Então, por exemplo, mia frato, miai fratoi, via frato, viai fratoi, lia frato, liai fratoi, ŝia frato, ŝiaj fratoi, ĝia patro, ĝiaj patroi, nia amiko, niaj amikoj, via amiko, viaj amikoj, ilia amico, iliai amicoi. Alguns exemplos. Miai auto,
Desculpem. Miai autoi, meus carros. Miai domoi, minhas casas. Viai hundoi, teus cães. Viai onkloi, seus tios. Liai plumoi, suas canetas, ou as canetas dele, né? Pertence ao li. Ŝiaj plumoj, suas canetas ou as canetas dela. Ĝiaj partoj, suas partes, as partes dele ou dela, partes de alguma coisa que não é nem homem nem mulher, né? Masculino nem feminino. Niaj amikoj, nossos amigos. Viaj sonĝoj, seus sonhos, os sonhos de vocês. Iliaj celoj, os alvos deles. Ok, pessoal. Observando aqui, percebemos que é até bastante simples e depois iremos construindo algumas frases, alguns exercícios para ficar um pouco mais fácil, tá bom? Por enquanto é isso, pessoal. Obrigado, valeu mesmo, fiquem com Deus e até a próxima aula.